O crime organizado e as dificuldades para o enfrentamento. Nós conversamos agora com o superintendente de atividades especiais da SESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o major da Polícia Militar, Leonardo Novo. Novo, o senhor ficou à frente, né, das operações policiais no BOPE, atuando dentro do batalhão de elite por 12 anos, mais 5 anos no choque, e enfrentou áreas onde nós temos o domínio do tráfico de drogas das organizações criminosas, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Qual a experiência que o senhor traz para o dia de hoje, comparando com os últimos 10 anos? O senhor acredita que nós conseguimos controlar o crime ou o Estado perdeu o controle do território? Bom dia, William. Um prazer muito grande, né, cara? Falar com você, falar com os nossos ouvintes. É muito bacana a gente ter essa oportunidade de debater segurança pública em alto nível. Você é um cara que está há muitos anos trabalhando na área, conhece, a gente já se esbarrou em algumas operações aqui no Rio. E é um problema crítico, né? Um problema crítico. A criminalidade hoje é a maior preocupação da população. A gente precisa estar muito atento porque, como eu sempre digo, a segurança pública hoje ela é a base dos demais direitos. Sem segurança pública eu não consigo implementar nenhum outro direito com efetividade. Saúde, educação, a própria economia, né, turismo e por aí vai. Então a gente tem que ter um olhar muito importante em relação a isso. E a gente observando, né, eu chegando há 20 anos atrás lá no BOPE, como tenente ainda, a gente observa uma evolução muito grande, né, principalmente do Comando Vermelho, que hoje vem ocupando grande parte do território. Né? E aí eu não uso muito esse termo domínio, né? Porque eu gosto de usar influência. Nos meus livros eu uso grande influência sobre o território, porque a polícia ela vai lá, lógico, muitas das vezes debaixo de bala, né? Infelizmente com efeitos colaterais, que às vezes são inevitáveis, mas a gente observa muito grande essa questão da influência territorial. E o crime, ele entendeu que é melhor você ter a influência do território do que simplesmente focar em uma modalidade criminosa como o tráfico de drogas, por exemplo. Hoje, né, a gente vê tanto o tráfico quanto a milícia, e quando a gente fala de tráfico e milícia hoje eles são similares, porque a vontade deles é sempre o capital, né? A busca é pelo capital, a motivação é sempre a busca pelo capital. Então essa influência do território permite que você não só utilize, né, comercialize as drogas ilícitas, mas também atue em outras modalidades criminosas, como extorsão, como controle de serviços básicos, como água, gás e por aí. Uma modalidade que a milícia fazia, hoje o tráfico faz. Sim. E a milícia hoje vende droga, né, Willi? Então, assim, a gente vê uma evolução, uma interiorização do crime, que é um fenômeno muito que a gente tem que debater, e não só a interiorização, mas a expansão, inclusive, para Minas Gerais, dessa facção criminosa. Major Novo, o senhor esteve na Colômbia, né, e nós tivemos um projeto que foi implantado no Rio de Janeiro que usou como modelo o que foi realizado, né, naquele país, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, essa proximidade, né, do Estado com a comunidade. O que deu errado? É muito bacana, né? Eu só vou fazer uma pequena observação, né, que aqui quem está falando é o policial, o major da Polícia Militar, é o superintendente de segurança da Secretaria de Segurança Pública. Eu não falo em nome da corporação Polícia Militar, né? A gente tem que deixar isso bem separado, porque quem sou eu, né, para falar em nome de uma instituição bicentenária? Então eu falo aqui do estudante, do professor e do policial com larga experiência nas operações especiais. Perfeito. O plano ele é muito bom, sabe? Eu defendo demais a questão da UPP. E muitas pessoas elas se equivocam quando elas falam que a UPP é para combater o tráfico. Não, ela não tem esse objetivo, nunca teve. Ela teve sim de você estabelecer a polícia no território, se aproximar e impedir que os criminosos, no caso os traficantes, tenham esse controle do território de uma maneira muito efetiva. Então a Colômbia ela deu certo porque ela partiu de uma premissa muito básica, William, que segurança pública não é somente coisa de polícia. A polícia é um ator muito importante, digo, fundamental, mas outros fatores têm que acompanhar a atuação policial. E foi o que não aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, na Colômbia, que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto lá todo esse processo, nós tivemos grandes obras de infraestrutura na comunidade, nós tivemos reforma do sistema educacional, do sistema legislativo, do sistema judiciário. Então, além da ocupação policial e o importante serviço de polícia comunitária,
nós tivemos estruturas, né? Tanto é que o nome é Plano Nacional de Desenvolvimento Social. Então, assim, não é um plano de segurança pública. A segurança pública era apenas um dos fatores. Então, lá você vê que as comunidades foram reestruturadas com vias de grande capilaridade, né? Escolas, implementação de escolas de horário integral, reforma da própria polícia, que tinha uma série de problemas, né? Reforma do legislativo, legislações avançando no ritmo que precisa, né? Hoje a gente vê um descompasso claro entre o ordenamento jurídico e o fato social. Então, na Colômbia, de fato, teve uma mudança muito mais ampla do que aqui. Aqui, infelizmente, ficou só na polícia. Então, e aí, como nós entramos, o Estado entrou com a parte de segurança e ficou faltando uma outra parte do plano, nós tivemos um fenômeno no Rio de Janeiro que foi a expansão das organizações criminosas para regiões onde você não tinha, né, tanta influência do crime organizado, como, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a região serrana, e hoje já percebemos uma expansão, né, das facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro em outros estados como Minas Gerais. O crime organizado se adaptou e usou, né, desse momento oportuno para ocupar mais territórios. Isso significa aumentar o poder de venda de entorpecente? Perfeito, William. Na verdade, é um pouco mais complexo do que isso. Hoje nós temos um fluxo de informação muito grande. Então, eu percebi esse fenômeno quando a gente começou a ter que atuar em Angra dos Reis, Rio das Ostras, Macaé, Campos. Então, eu, quando fui subcomandante do Batalhão de Choque aqui no Rio, nós ficamos 1 ano em Angra dos Reis. E você conhece bem a região aqui, Angra dos Reis era um balneário, não tinha problema nenhum, existia o tráfico, mas não existia esse domínio e esse enfrentamento bélico, que é o maior dos problemas. E além disso, William, essa expansão para os outros estados, ela está diretamente relacionada com a troca de informação, né? Hoje é muito comum o traficante, né, o criminoso, ele está trocando informação, como a gente está aqui, está em Minas, eu estou no Rio, a gente está aqui nesse bate-papo, a mesma coisa acontece no crime. E além disso, tem uma questão que é fundamental, que a gente precisa destacar, que é a restrição da atividade policial, né? A restrição de atividade policial nunca deu certo, nunca vai dar certo. O senhor está falando da DPF 635? Sim, é um exemplo. Nós tivemos outras restrições na história do Rio de Janeiro, né? A própria restrição política, né, do Leonel Brizola, nós tivemos uma restrição de caráter executiva que resultou naquela operação de 2010 do Alemão, que por conta da obra do PAC você tinha algumas restrições de operar ali, isso é difundido, divulgado pela imprensa e tem até estudos que apontam isso. E a DPF, né, ela também criou uma série de restrições. E a partir da DPF, a gente conseguiu um relatório agora recente do Conselho Nacional de Justiça, dizendo isso, as restrições da atividade policial, elas ampliam a capacidade do crime. Por quê? Porque o criminoso ele não pode ficar à vontade, William, é maquiavélico mesmo, o criminoso ele só respeita o que ele teme, o criminoso de alta periculosidade. Então, a partir do momento que ele fica à vontade dentro do território, ele não vai se acomodar com aquele território dele, ele vai buscar outros territórios. E qual foi o efeito que impactou no Brasil e vem impactando no Brasil como um todo? Criminosos, por exemplo, de Minas Gerais, que nós já realizamos prisões aqui no Rio de Janeiro, ele se sente à vontade pela escassez de operações policiais e vem para cá. Quando ele vem para cá, ele troca essa informação e começa a abastecer o modus operandi criminais do Rio de Janeiro, que é o mais complexo do Brasil, em outros estados. E aí um exemplo é Minas Gerais. Bom, e aí aproveitando isso, como o senhor fala dessa evolução e a troca de informações no crime organizado, por outro lado, o Estado brasileiro encontra muita dificuldade do acesso à informação, do trabalho da informação sigilosa. Por que o Estado não consegue se organizar para criar um núcleo de informações onde você possa ter a concentração de todo esse conteúdo de inteligência que é produzido no país? É bem complexo, a gente tem que partir do ordenamento jurídico. Né? Eu já tive a oportunidade de ir em Israel, nos Estados Unidos, na Alemanha, Suíça, né? Lá pelo BOP, Espanha, e a gente vê que a primeira coisa, a atividade de inteligência ela tem um ordenamento jurídico consolidado. Aqui no Brasil a gente ainda confunde a atividade de inteligência com a atividade investigativa, as coisas elas são complementares. Né? Aqui a gente tem uma questão do ciclo incompleto de polícia, o que dificulta muito, que é uma atividade que somente o Brasil e poucos países do mundo faz, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Então nós temos polícias ainda desconectadas. Né? Quando há essa conexão, em Minas Gerais, por exemplo, está acontecendo isso muito bem por conta do Rogério Greco,
Acho que essas interações são muito pessoais, não são institucionais. Nós temos ainda muito corporativo negativo dentro das instituições, né? Muitos agentes ainda estão mais preocupados com os seus benefícios do que com o interesse público, né? A questão política, muitas das vezes, ela está sobressaindo a questão técnica. Então, os políticos, que muitas das vezes desconhecem desse tipo de atividade, né, atendem interesses corporativos e não interesse público. Então, assim, são vários fatores que acabam deixando sempre a força pública um passo atrás da criminalidade. A criminalidade ela é mais dinâmica, porque ela trabalha fora da burocracia, ela trabalha no mercado negro. Então, é o que eu te disse lá no início, é um descompasso entre ordenamento jurídico e fato social. E eu dou um exemplo prático disso. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem confrontos armados de fuzil desde a década de 90. A gente entra em enfrentamento desde a década de 90 com elementos armados de fuzil. E somente em 2017 que eu consegui agravar essa conduta jurídica. Olha que absurdo, 27 anos para agravar uma conduta jurídica que, de fato, ainda não está na gravidade necessária. Hoje, um criminoso que é preso com um fuzil, com 3 anos, ele já está na rua. Então, olha como eu demoro, né, a dar a resposta necessária e efetiva no enfrentamento à criminalidade. Isso passa pela inteligência, pelo direito, por uma série de questões muito mais amplas do que a gente está debatendo aqui. Major Novo, o senhor já escreveu 5 livros, né? Está há mais de 20 anos no enfrentamento ao crime organizado, não só na área de inteligência, como também na parte operacional dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Inclusive, um dos livros do senhor fala sobre um colega de profissão que foi baleado e morto numa operação policial. Com a experiência adquirida pelo senhor nesse enfrentamento, o que nós podemos esperar do crime organizado para os próximos anos? Minas Gerais precisa se preocupar mais com essa expansão das facções criminosas do Rio de Janeiro, seja o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, ou até mesmo a própria milícia? Sem dúvida. Hoje o avanço criminal ele está se alastrando pelo Brasil inteiro com influência direta do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da capital, de São Paulo. Essas duas facções criminosas, elas disputam o território, não só na sua origem, São Paulo e Rio de Janeiro, mas pelo Brasil todo. E é interessante, vou dar um exemplo que ilustra bem o que a gente está falando. Ainda no ano de 2008, eu recém-formado lá no curso de Operações Especiais, recebi uma equipe de Minas Gerais para um treinamento conjunto. E eu comecei a treinar acelerado, né, normalmente, com a nossa atividade aqui no Rio de Janeiro. Comecei a falar dos caras de emboscada, contra-emboscada, granada, barricadas, e os policiais arregalaram o olho e ficou claro que não era uma realidade deles. 10 anos depois, eu recebi a mesma equipe também no BOPE, e eles começaram a falar para mim, na época eu era major já, eles estão começando a adotar esse tipo de conduta, ou seja, barricar ruas, técnicas de guerrilha. Isso significa o quê? Comprova, né, a nossa ideia. Eu sempre falava para todos os integrantes de outras co-irmãs do Brasil, eu sempre falava, cuidado para a unidade federativa de vocês não se tornar o Rio de Janeiro, né? E a gente olha, por exemplo, hoje, William, Bahia está muito próximo, Amazonas está muito próximo, Pará está muito próximo. Então, todo aquele modus operandi criminal, porque um ponto interessante, William, que a gente precisa destacar, é que há muito tempo eu deixei de fazer policiamento. Não só eu, mas os integrantes do BOPE, os integrantes do Choque. A gente não faz policiamento. O que uma atividade de policiamento onde você tem como item obrigatório torniquete, ou seja, um equipamento para você conter a hemorragia do policial. Nenhuma polícia do mundo existe isso. Só aqui no Rio de Janeiro, São Paulo tendo pelo mesmo caminho. Então isso demonstra claramente, ao contrário do que muitos especialistas, né, pseudo-especialistas falam, é que o crime não avança. O crime avança, o crime está conectado, o crime hoje ele é interregional, ele é internacional, e a gente precisa estar preparado para dar essa resposta de uma maneira enérgica. Mas já vou fazer uma provocação, senhor, já que o senhor falou sobre o torniquete. O senhor conhece alguma polícia no mundo que possui dentro do seu aparelho, né, de equipamentos, lá uma retroescavadeira para retirada de barricadas? É muito interessante isso, William, porque a gente lá no BOPE recebia muitos policiais de outros países, né? Então já recebemos Japão, Ucrânia, Alemanha, Inglaterra, Espanha. E o que chamava muita atenção dos policiais era observar uma viatura de rádio-patrulha, ou seja, uma viatura de policiamento de proximidade, né, que atende o 90, e o indivíduo com um fuzil 762. E o policial europeu, principalmente, ele não conseguia entender essa realidade. Só assim, mas para que ele está com esse tipo de armamento, uma arma de guerra? É porque o ambiente é tão conflagrado que mesmo uma viatura de assistência social, né, basicamente, uma viatura 90, ela pode, a qualquer momento, né, se deparar com criminosos de alta periculosidade. Então,
um fator que é muito importante que a gente tem que abordar na segurança pública é a questão ambiental. O ambiente onde o policial está inserido, ele é muito violento. Então, a tendência é que atos de violência aconteçam por ambos os lados. E essa questão da reta escavadeira, ela é sensacional, né? Ou seja, você tem uma polícia que precisa ter uma reta escavadeira para tirar barricadas do crime, e barricadas essa que ferem princípio fundamental da Constituição, que é o direito de ir e vir não só da polícia, mas do morador também. Então, isso é uma coisa que é única, que só existe no Rio de Janeiro, e que, se a gente não ficar atento, daqui a pouco outros estados vão ter que repetir a mesma prática. Major, é correto dizer que nós vivemos uma guerra ainda não declarada oficialmente? O grande professor Alessandro Visacro, né, coronel do Exército, Forças Especiais, e que até mora aí em Minas Gerais, ele sempre fala que a gente vive uma guerra irregular. Nós temos números de guerra, nós temos confrontos de guerra, nós temos armas de guerra, nós temos técnicas de guerrilha, né, mas nós não estamos em guerra legalmente. Então aí, mais uma vez, surge aquela questão do descompasso. Eu tenho um ordenamento jurídico de paz para momentos de guerra. Os confrontos que eu tive aqui a oportunidade de participar, e aí não fico feliz com isso, eles são claros, eles não deixam nada a desejar na matéria intensidade para qualquer confronto que está acontecendo em Gaza, qualquer confronto que está acontecendo na Ucrânia. Não deixam a desejar em matéria de intensidade. O número de baixas, William, vou te dar um dado que é muito assustador, né? O número de baixas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, isso é uma pesquisa que foi capitaneada pelo Coronel Cajueiro e uma comissão que foi criada no Rio de Janeiro, Comissão Policial de Policial Vitimados. O número de baixas do policial militar no Estado do Rio de Janeiro é maior do que militares americanos em todas as guerras regulares do século passado. Então ele pegou o número de vitimados e fez a proporção com o número de efetivo com todas as guerras do século passado do Exército Americano, e o percentual de baixa do Rio de Janeiro é maior. E ninguém para discutir essa questão, né? Então, só esse dado ele já mostra que, de fato, a gente vive num ambiente de guerra regular muito facilmente detectado. Bom, nós conversamos com o Superintendente de Atividades Especiais da CESP, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Leonardo Novo. Major, obrigado pela entrevista e por esse bate-papo na Itatiaia. Eu que agradeço, William. Estamos à disposição, espero ter esclarecido algumas coisas e ficamos à disposição. Vamos em frente, porque desistir não é uma opção.